TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado a partir de 1 da tarde. Hoje é dia 20 de dezembro, faltam poucos dias para o Natal. Choveu muito forte em Divinópolis, agora no fim da tarde, início da noite. Aliás, já era uma chuva prevista pelo governo do estado de Minas Gerais, que fez várias recomendações. E essa chuva, com maior intensidade, deve permanecer também amanhã, nesta quarta-feira, dia 21. Então é bom você ficar aí um tanto quanto atento. E você já sabe que o programa de saúde ele tem que ser ao vivo, e o ao vivo ele é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está do outro lado da tela e pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez, ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo o fisioterapeuta Henrique Carvalho Souza. Henrique, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez e já de antemão te agradecendo pela sua presença. Boa noite, obrigado Samuel, obrigado a todos da TV Candidez. Estou muito feliz de participar do programa Amostra Grátis, é um programa muito bem visto por toda a cidade, né? E de grande importância para toda a área da saúde. Bacana, nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. Já quero aqui te agradecer em nome da direção do Sistema EPA de Comunicação pela sua presença aqui, para você trazer essas informações importantes. O nosso tema é dor na coluna, né? Poderíamos até colocar um outro termo mais técnico, mas o dor na coluna, ele resume muito bem e traz aqui um entendimento pleno para quem está assistindo o programa e quer participar e quer tirar alguma dúvida. O Henrique, para a gente começar esse nosso bate-papo, afinal de contas, o que causa dor na coluna? Olha, Samuel, dor na coluna é um termo muito amplo, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente deve lembrar é que a gente tem a divisão da coluna em três, né? A gente chama de coluna cervical, mais superior, coluna torácica, parte do meio da coluna, e coluna lombar, né? O que causa são diversos fatores. A gente pode ter alguma dor na coluna relacionada a esporte, pode ter uma dor na coluna relacionada a alteração biomecânica, né? Alguma articulação que está com uma mobilidade pequena, diminuída. A gente pode ter dor na coluna por má postura, por vício, né? De má postura. Movimentos súbitos, né, quadros inflamatórios. Então, tem diversas causas, né? No geral, numa forma global, quando a gente tem uma dor na coluna na região cervical, ela é denominada como uma cervicalgia, na coluna torácica, dorsalgia, e na coluna lombar, lombalgia, né? Dentro desse termo, a gente consegue dividir, dependendo da causa principal, né? Vou dar um exemplo. Se um paciente tem uma dor na coluna cervical e tem irradiação para o braço, normalmente esse nome muda para cervicobraquialgia, né? Se um paciente tem uma dor lombar, é muito comum da gente ver no dia a dia a hérnia de disco, né? Comprimindo o nervo ciático, a gente denomina como lombociatalgia devido à compressão do ciático. Então esses termos vão mudando conforme a causa dessa patologia, né?
O mais importante que eu vejo de falar de dor na coluna é a gente lembrar que a dor na coluna não é causada somente pela própria coluna, e sim por um sistema global. Na fisioterapia, hoje a gente trabalha muito o sistema integrado, né? Então, uma dor na coluna ela pode ser causada, por exemplo, por uma alteração no tornozelo, por um bloqueio de tornozelo, né? Uma pessoa que teve uma entorse antiga, não cuidou direito e esse tornozelo ficou rígido, ele pode, por forma de compensação, gerar uma compensação de baixo para cima, que a gente fala ascendente, e isso vai gerar uma dor de coluna lombar, por exemplo, né? por uma questão vinda do pé. Então, atualmente, a gente não observa apenas a dor de coluna quando o paciente nos procura, e a gente observa o paciente como um todo, né? Tem diversos fatores, tanto de cima para baixo, que a gente diz alterações descendentes, como de baixo para cima, que são alterações ascendentes. Então, essas alterações em cadeias musculares, em cadeias biomecânicas, elas têm sido hoje muito mais bem avaliadas do que tempos atrás, do que 10 anos atrás, né? Então, eu acho que mudou muito esse contexto de falar que dor na coluna é apenas da coluna, e não é, né, de uma forma mais global. Eu gostei muito da sua explicação, né, dessa relação que existe entre a coluna e os demais membros, né, digamos assim. Acho que foi muito bacana. Quando a gente fala na questão da dor na coluna, aí vem logo uma palavra que é um tanto quanto desconhecida do público em geral, que é a questão da osteopatia. O que é a osteopatia? A osteopatia, realmente, ela tem sido mais conhecida de uns 5 anos para cá, principalmente. A osteopatia é uma especialização, né, uma especialidade da área da fisioterapia no Brasil. Ela foi fundada em 1864 por um médico chamado Dr. Still, nos Estados Unidos, e em 1874 ele começou a trabalhar mais diretamente, abriu a Universidade Still, então ele foi aumentando essa proporção de conhecimento. A osteopatia ainda no Brasil é muito nova, né? Para você ter ideia, agora em 2001, que a gente teve o Conselho de Fisioterapia reconhecendo, né, como especialidade, então é tudo muito recente. A osteopatia é uma especialidade que tem uma avaliação própria, que tem condutas próprias e respostas rápidas de tratamento, justamente porque a gente olha o corpo como um todo, e não apenas o corpo como uma área específica, né? Na osteopatia, a gente normalmente olha principalmente 3 setores. A gente avalia o paciente, a gente diz estrutura corporal, né? Então a gente olha sistema músculo-esquelético, parte articular, ligamentar. A gente avalia o sistema craniano, né? Através das membranas do crânio, que tem muita ligação com o sistema nervoso autônomo, que é o que a gente não tem controle sobre ele, né? Então, é o que faz o intestino funcionar, o coração bater. Então, a gente consegue trabalhar de alguma maneira em cima desse sistema também, através do sistema craniano. E a gente avalia o sistema visceral, que tem uma ligação com a fáscia, que é um tecido que cobre os órgãos e que tem ligação direta na coluna, né? Então, a osteopatia, a gente tem essa análise biomecânica, voltada principalmente para anatomia profunda, e a gente direciona por esses 3 setores, né? Então, a gente vê no paciente o que ele tem de hipomobilidade, o que ele tem de rigidez, de perda de movimento, em qualquer estrutura corporal, e a gente tem uma técnica específica para executar nesse paciente, para que ele volte a ter essa função, a melhorar essa função, e assim, consequentemente, vai ter alívio da dor. O Henrique, ainda nesse primeiro bloco, como é que é feita essa questão dessa avaliação, principalmente nesse primeiro contato com o paciente? Olha, o primeiro contato, a gente faz uma série de perguntas, porque a gente tem que saber do paciente o máximo de detalhes possível. Então, a gente pergunta para o paciente desde a época de criança, adolescente, até os momentos atuais, relacionados a qualquer trauma que ele possa ter tido, a qualquer doença, alteração visceral que ele possa ter tido. Qualquer informação que esse paciente nos dá, pode ser alguma questão antiga mesmo, que a gente chama de história pregressa, vai nortear o nosso pensamento e, através depois de uma análise de testes específicos, a gente vai confirmar se aquelas lesões passadas, por exemplo, elas têm uma significância no momento atual.
Então, a primeira coisa é uma análise que a gente faz, várias perguntas, né, relacionadas à lesão atual e a lesões passadas, para construir o que a gente chama de cadeia osteopática, que é uma análise própria da osteopatia, e linkar todos os fatores que são possivelmente causadores dessa lesão atual. Bacana. Ô Henrique, olha só, já estou recebendo aqui uma primeira pergunta. Olá, é o do John, do bairro Esplanada. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber sobre uma idosa, no caso da minha avó. Ela está sentindo muita dor na região da nuca, que irradia para a região da garganta, costas. Não é pressão, porque ela está muito boa. Valeria a pena fazer aí uma avaliação? Algum problema, talvez, na coluna? Obrigado, John, pela sua pergunta. Ela foi bem pontual, né? Resolvendo a questão da avó dele. Mas vamos ver como é que o fisioterapeuta Henrique vai poder te ajudar. Então, John, é o seguinte, a primeira coisa, ela teria que ir ao médico, fazer todo, né, o acompanhamento médico, o diagnóstico, né, para ter para que ela tenha uma certeza de que a alteração dela possivelmente é biomecânica, né? A gente da fisioterapia, a gente vai entrar muito em cima das questões biomecânicas, das funções dessa paciente, né? Então, no caso que você disse, de uma dor na região da nuca, irradiando para ombro, normalmente a nossa avaliação é muito relacionada à região cervical e à região craniana. Nessa região de fundo de crânio, para você ter ideia, a gente tem um forame, que é um buraquinho, né, nessa região, que a gente chama de forame jugular. Esse forame jugular tem estruturas importantes que saem dele e que vêm para o ombro. Então, vamos supor que ela teve um trauma pequeno na cabeça há tempos atrás, né, ou ela teve alguma dor cervical muito forte na cervical alta. Esse forame, que é por onde saem esses nervos, ele pode estar um pouco, a gente fala uma tensão facial ou membranosa, né, ou rígida, e aí toda essa inervação que sai dessa região e vem para o ombro pode estar comprometida. Então, no caso aqui, por exemplo, tem um nervinho que a gente chama de nervo acessório, que vai inervar o trapézio, que é esse músculo aqui de cima do pescoço. Ela pode ter, por exemplo, uma dor de tensão relacionada à alteração desse forame. E aí a gente tem que estar específica para isso, né? Então, a primeira coisa seria uma análise médica e, em segundo lugar, uma avaliação através da fisioterapia osteopática para detectar se ela tem alterações biomecânicas, alterações que criam rigidez, diminuição de movimento, para que a gente possa trabalhar em cima desse fator e conseguir o alívio da dor, né, no caso. Muito bem. Olha só, o Túlio está me avisando que agora que eu tenho que chamar o nosso primeiro intervalo. Eu tenho aqui várias perguntas. Olha, vai ser muito rápido. Nós temos muitas perguntas aqui para o fisioterapeuta Henrique Carvalho Souza. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, a Mega Scan está confirmando aqui que não vai funcionar aqui no dia 24, vai ser sábado, e também no dia 31, também sábado, hein? Um abraço para toda a equipe, acabei de receber aqui uma mensagem agora há pouco. Deixa eu dizer para você que é de Divinópolis e que gosta da cidade de Tiradentes, você fique ligado no evento Inconfidências Mineiras, é o projeto Inconfidências Mineiras, que foi realizado agora no último dia 9 de dezembro,
um menu com 5 tempos no Ateliê Gastronômico Tiradentes, com a participação da Vilma Alimentos. Você fique ligado nas redes sociais do Paulo Rosa, que é o chefe, do Igor Braga e também da Fernanda Fonseca, da cidade de Tiradentes. No Instagram, Bistrô Mano a Mano e Ateliê Gastronômico Tiradentes. Que você que deseja saber mais informações do projeto Inconfidências Mineira, 31999591183. Meu abraço para o chefe Paulo Rosa, para o Igor Braga e toda a equipe, principalmente também para a Fernanda Fonseca, esse trio que tem movimentado com muita qualidade o projeto Inconfidências Mineiras. Olha só, de volta com o nosso entrevistado de hoje, com muito prazer eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Candidez o fisioterapeuta Henrique Carvalho. Henrique, no segundo bloco eu sempre gosto de falar um pouquinho mais sobre a vida do nosso entrevistado. Como é que é a sua história de vida? Não estou falando agora como fisioterapeuta, não. Como é que foi? Você é de Divinópolis? Como é que foi aí o seu curso estudantil e onde que você foi fazer o seu curso de fisioterapia? Samuel, eu sou daqui, com muito prazer. Amo a cidade de Divinópolis. Eu estudei na Universidade de Itaúna, né? Formei em 2003. Bacana, e dá um peso também muito grande, né? A Universidade de Itaúna é uma boa universidade. Eu fui da primeira turma, sou turma pioneira lá, da fisioterapia. Deram toda a assistência, todo o apoio para a formação de excelência dessa turma. Então, eu tenho muito que agradecer, realmente, né? Era um período diferenciado da fisioterapia, uma carga horária bem maior, né? Disciplinas muito importantes que hoje, infelizmente, foram retiradas algumas, né, que a gente teve. Mas, realmente, a universidade, ela merece todos os aplausos. E depois de formado, como é que foi sua caminhada dentro da fisioterapia? Eu formei em 2003 e foi muito rápido, porque, na verdade, eu montei a primeira clínica Fisiocenter em 6 meses depois. Olha. Então, foi bem rápido o início, né? Eu já trabalhava no Estrela do Oeste Clube por um tempo, né? Fiz estágio antes de formar. Já tinha passado por uma clínica de fisioterapia antes como estagiário a reabilitar, que na época era da Maria Aparecida Alves, a Cida, que é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter sido, nessa época, estagiário. Foi aonde eu me enxerguei como fisioterapeuta, eu me enxerguei como terapeuta manual, que eu sou. Já era aqui na 21 de abril ou não? Não, na época era 21 de abril, exatamente. Agora eles mudaram, né? Mas na época era 21 de abril, na Praça Santuário. Isso, que bacana, que legal. Mas foi ali que eu tive o meu primeiro contato, né? Com ortopedia, com terapia manual. E nesse período eu tive a certeza da linha que eu ia seguir dentro do campo da fisioterapia, que são diversas áreas, né? Então, montei a primeira clínica Fisiocenter em 6 meses depois, fiquei com ela por 7 anos e meio, assim abri Fisisport, que é a que eu tenho hoje, né? Que já temos aí no mercado há 13 anos. E você vai completar agora em 2023, 22 décadas como fisioterapeuta. Passou muito rápido? Passou, passou rápido. O tempo, a gente pensa assim para trás, não parece tanto, né? Mas passou bastante rápido e eu vejo que foi um tempo muito válido, assim, um tempo que me construí muito, né? Que legal. Eu tive muitas experiências práticas, então me fortaleceu, né? A faculdade também, eu dei aula um tempo, né? Dei aula na Universidade de Itaúna, dei aula na Unifenas. Hoje eu estou só na clínica, né? Mas eu estou com um projeto de voltar pelo menos algumas grades. O Henrique me confidenciava aqui antes de entrar no ar também, que ele é um pouco adepto do esporte que eu mais gosto também, que é a corrida de rua, né, Henrique? Você já fez durante muito tempo, né? Hoje eu pratico tênis. Olha, que legal. E é um esporte mais até exigente, digamos assim, né? Também, né? É um esporte que a gente brinca que é difícil, que a gente nunca aprende, né? A gente sempre está aprendendo. Que legal, que bacana. O Henrique, e a sua primeira participação aqui, você está respondendo sobre a questão da dor na coluna. É um fisioterapeuta já bastante experiente, com 2 décadas de vida, mas eu queria dizer para você que você veio aqui hoje não foi apenas para falar, você veio aqui hoje para ouvir. Uhum. E para ouvir depoimentos, rapaz, eu fiquei assim, puxa vida, eu fiquei assim, gente, eu queria ser esse cara, de pessoas que falam de você. Afinal de contas, quem é o Henrique Carvalho de Souza? Souza com S, fisioterapeuta, né? Porque muita gente enxerga apenas a questão do profissional fisioterapeuta. E nós temos aqui, o Túlio está me avisando aqui no ponto, que nós temos 3 depoimentos iniciais, né, Túlio?
Eu vou pedir ao Túlio, nosso diretor que está lá atento, que coloque para a gente os 3 primeiros depoimentos. Olha, Henrique, olha quem vai falar do Henrique aqui, nessa pequena homenagem da TV Candidez do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis de Saúde. Eu sou a Nara Ferreira, sou fisioterapeuta, reikiana, dou aula de pilates e eu faço parte da equipe Fisioesporte. E eu gostaria de falar um pouquinho do Henrique Carvalho, que é o fisioterapeuta responsável por essa equipe. E ele é simplesmente uma pessoa muito iluminada, um excelente profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele assim que eu saí da faculdade. Então foi um aprendizado enorme para mim, um exemplo de pessoa, um exemplo de fisioterapeuta. Nesses 8 anos que eu faço parte dessa equipe, eu vi o Henrique se reinventar, sempre estudando, sempre movimentando e sempre melhorando a equipe toda, fazendo com que o pessoal crescesse junto com ele. Então é um prazer trabalhar nessa equipe, trabalhar com esse profissional. É uma pessoa de muita luz, muito emocionante para mim falar dele, porque é o exemplo que eu tenho como profissional. Espero um dia ser um pouquinho de tudo que ele representa para Divinópolis. Boa noite, Samuel do Vale. Estou aqui para agradecer a vocês da Amostra Grátis da Saúde por ter dado a oportunidade, né, da gente estar chegando até aqui para falar algumas palavras para o meu patrão, melhor dizendo. Trabalho aqui na Fisioesporte há 11 anos e na área da limpeza, e com esse tempo convivendo com o Henrique Carvalho, né, fisioterapeuta, a gente aprendeu muitas coisas. Henrique é uma pessoa maravilhosa, excelente profissional, educado, e tudo. Eu tenho ele, para mim, um profissional assim, maravilhoso, né? Muitas vezes que eu precisei, cuidou de mim, várias vezes com problema de coluna, me cuidando com todo carinho, né? Então, o que eu tenho a dizer é agradecer a ele e principalmente vocês por ter dado pra gente essa oportunidade de estar aí nesse maravilhoso programa. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Bruno Mendonça, eu sou fisioterapeuta e tenho a honra de trabalhar aqui na clínica Fisioesporte juntamente com este grande profissional, grande ser humano, que é o Henrique Carvalho. Henrique, muito obrigado. Obrigado por todas as vezes que você me estimulou a ser melhor, a ser um profissional melhor, por todas as vezes que você parou e explicou e tirou minhas dúvidas. Não só eu, mas todos que estão à sua volta te amam, porque realmente você é uma pessoa muito especial, você é um grande ser humano que estimula outros a serem melhores. Parabéns, Henrique, por ser essa pessoa incrível que você é, tá bom? Deus abençoe e ilumine seus caminhos e que você tenha sempre muito sucesso, muita luz em sua caminhada. Obrigado por tudo. Agradecer aqui ao Túlio, nosso diretor e toda a equipe da TV Candidez, que ajudou a colher aí esses depoimentos. E eu quero fazer aqui de público também um agradecimento para a Mônica Faria, que é da administração, porque ela me ajudou a colher os depoimentos e, lamentavelmente, o vídeo dela não deu para ser. Eu vou até te mandar um vídeo aí para você fazer uma avaliação, tá? E contando com o seu apoio aí. Mas, de qualquer maneira, já está de público aqui meu agradecimento à Mônica, que me ajudou aí. Então, como é que você recebe? A Nara Ferreira, fisioterapeuta, a Dona Didi e o Bruno Mendonça, fisioterapeuta, 3 depoimentos iniciais, como é que você recebe? Primeiro, eu queria agradecer, a gente fica até emocionado, né? Mas Nara, eu conheci a Nara como estudante ainda, né? Ela, como estagiária, foi à clínica fazer um trabalho e me acompanhou no atendimento de um paciente. Gostei da atitude dela como aluna, né? E aí acabou que fiquei muito feliz em dar essa oportunidade para ela, tá aí até hoje com a gente. Uma excelente profissional. A Nara é uma profissional muito humana, né? E os pacientes todos gostam dela, né? Tanto no Pilates quanto na ortopedia, por ser uma fisioterapeuta completa, que não olha só o corpo, mas olha também a alma. Dona Didi, não tenho nem o que falar, é uma grande amiga de 11 anos de trabalho
E ela brinca aí, patrão, mas na verdade a gente, lá na clínica, eu falo com eles muito que a gente não tem patrão e funcionário, né? Eu tento manter o máximo a noção de igualdade, e eu acho que realmente está todo mundo ali para um propósito, que é trazer o bem para o paciente. Então, a função que eu tenho a mais é administrar a empresa, né? Que é diferente de todos que estão lá trabalhando, né? E o Bruno está chegando agora esse ano e já estou muito feliz com o trabalho dele, o reconhecimento dos pacientes, né? Todos os dias tem algum paciente elogiando o Bruno e ele tem mostrado uma capacidade imensa como fisioterapeuta e tem um futuro brilhante com certeza pela frente. Obrigado, pessoal. Muito bem, essa pequena homenagem aqui ao fisioterapeuta Henrique Carvalho, mas nós temos aqui, o Túlio também avisando aqui, o nosso diretor, mais 4 últimos depoimentos. Olha só quem é que dá continuidade falando aqui do Henrique. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal que está assistindo o programa. Meu nome é Samara, sou fisioterapeuta da Fisiosport e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o Henrique. O Henrique foi quem me abriu as portas para a fisioterapia e a Fisiosport foi o primeiro lugar onde eu trabalhei como fisioterapeuta. E durante esse tempo, eu tive o privilégio de conhecer o Henrique como profissional. E desde então ele tem sido um grande exemplo para mim de profissional humano, extremamente inteligente e capacitado, pronto para atender seus pacientes, a ouvi-los, a prestar o melhor tipo de atendimento. Eu só tenho a aprender, a agradecer ele pela oportunidade e pela convivência todos os dias. Obrigada e um beijo. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é João Osmar, eu sou fisioterapeuta e é um privilégio para mim estar aqui para falar sobre o Henrique, que é sem dúvida o melhor profissional que eu conheço. O Henrique, além de um exemplo de profissional, ele também é um exemplo de ser humano, como filho, como amigo. Ele é uma pessoa que é muito amada e muito especial, atencioso e muito humano. Embora eu ache que o Henrique recebeu muitos elogios, ainda são um terço do que ele realmente é e do que ele realmente merece. Henrique, meus parabéns para você, eu te admiro demais e tenho um carinho imenso por você. Eu e todo mundo te ama muito e estou muito feliz por você, tá? Parabéns e boa noite a todos. Olá, boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Sofia Marias, eu sou psicóloga, faço parte da equipe Fisiosport há 2 anos e meio. Eu conheci o Henrique nesse período, quando eu estava fazendo uma transição de Belo Horizonte para Divinópolis, tive referências dele. E ele sempre, desde o início, ele foi muito acolhedor, me recebeu, me apresentou o espaço e me possibilitou que eu abrisse e tivesse o meu consultório aqui na Fisiosport. E desde então eu fui conhecendo essa pessoa maravilhosa que é o Henrique. Não é muito difícil falar dele, né? Porque ele sempre se mostrou, né, muito doce, muito gentil, muito educado, muito com uma escuta muito bacana. Sem falar da ética e do profissionalismo dele, assim. Às vezes eu tenho alguns momentos que eu estava sentindo alguma dor, ele vem, senta aqui, mexe na gente e tira a dor com a mão, como se diz literalmente, assim. Então, o Henrique, falar que conhecê-lo para mim foi um presente, né, assim. A Fisiosport possibilita isso também, a gente chega na clínica, todo mundo sempre muito alegre, todo mundo muito unido, é prazeroso vir para a clínica trabalhar aqui. E eu acho que isso também só é possível devido a ele, né? Porque ele proporciona isso para todos os profissionais que aqui estão. Então, eu queria desejar, né, a você, Henrique, tudo de melhor dessa vida, né? Que você tenha um caminho lindo pela frente, eu não tenho dúvidas disso, né? Assim, eu falo que o caminho já está pronto, né? Assim, para você. É o seu dia a dia, o seu passo a passo que vai deslanchando a cada dia, a cada momento, né, da sua vida. E eu tenho certeza que tudo que você toca ali tem um toque especial, né? Tem muito amor no que você faz. E eu te agradeço muito, né, por fazer parte da sua vida. E estamos construindo, para além de colegas de trabalho, né, uma amizade, que eu espero que seja para sempre.
Muito obrigada, muita luz na sua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Mostra Graças da Saúde. Meu nome é Renata Carvalho Souza, sou fisioterapeuta ortopédica e também professora de Pilates na Clínica Fisioesporte. Sou irmã do Henrique. Falar do Henrique para mim é muito prazeroso, né? Muito fácil, que é um profissional muito dedicado, responsável, atencioso e é um exemplo para mim, né? Tento estar sempre seguindo os passos dele. Nós, né, da equipe, né, da Fisioesporte, só temos que agradecer a ter esse grande profissional na nossa equipe. Obrigada a todos do programa. Mais uma vez aqui agradecendo aqui a altura e toda a nossa equipe. Vamos ver como é que o Henrique vai agradecer aqui rapidamente essas 4 últimas pessoas, hein? A Sâmara, João Osmar, fisioterapeuta, a Sofia Marias, falei certo o nome dela? Maria. Marias, né? Maria. Maria. E a Renata Carvalho, que é a sua irmã. A gente fica até sem voz, né? Mas é uma justa homenagem. Estou muito emocionado, muito obrigado. Obrigado pela surpresa, realmente me pegou de surpresa. Gostaria de agradecer a cada um deles, né? Sâmara, excelente profissional, competente desde o início. Cada dia eu tenho mais orgulho do trabalho dela. A Sofia também, veio de Belo Horizonte. E o primeiro contato que eu tive com ela, eu já tinha noção de que era uma profissional maravilhosa, né? Eu não conhecia o trabalho, o primeiro contato foi pessoal e só tenho elogios, né, como psicóloga. Quem mais foi? O João. O João é um grande amigo, um grande fisioterapeuta, está comigo todo dia, a gente estuda muito junto, a gente cresce junto e é excelente profissional. Está entrando agora para especialização na Federal, conseguiu passar nos primeiros lugares. Que legal, e hein? Com certeza vai seguir carreira de professor, vai mestrado, doutorado facilmente. Então é um fisioterapeuta extremamente inteligente. Renata, minha irmã, a gente tem um carinho gigante, né? Além de trabalhar junto, ela trabalha comigo desde que eu formei, então eu tenho esses 20 anos de formado, ela está junto comigo há 20 anos, mesmo formando, mesmo quando estagiária, né? Ela já estava lá comigo, então ela tem uma experiência gigante com a ortopedia e com o Pilates, né? Trabalha na equipe da Unimed, tem vários elogios relacionados a ela pelo pessoal da Unimed e lá na clínica sempre desempenhou um papel maravilhoso, né? Acho que eu esqueci de alguém, não? Não, você falou todos aí, certo? Todos, né? Do Bruno, da Sâmara, que foi a primeira, né? A Sofia, Renata. Isso. E João Osmar. Os outros que faltaram, tenho certeza que estão aí assistindo. Eu queria mandar um abraço, um beijo para cada um deles. Né? Tem a equipe lá, é muito grande. Hoje somos 12 profissionais da Fisioesporte. Né, em diversas áreas, tem nutricionista, tem educador físico, 2 psicólogas, né, tem a minha amiga de coração, Eide, né, que trabalha com a parte da saúde da mulher, que é uma área super diferente na fisioterapia. Né, ela trabalha com preparação de gestantes, preparação de parto, a incontinência urinária e fecal masculina e feminina. Então, é uma especialidade que não tem tantos fisioterapeutas, né, perto da gente e com a bagagem que ela tem. Tenho muito orgulho do trabalho da Eide também lá com a gente. E os outros demais, se eu tiver esquecido alguém, me desculpe, mas todos sintam-se abraçados fortemente. Que bacana. Isso aí eu acho que é um combustível para continuar nesse trabalho, nesse tipo de depoimento que você acaba de ver aqui. Com certeza. O Henrique, o Túlio também avisando que eu tenho que chamar mais um brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando sobre a questão, o que seria essa questão da terapia manual. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Obrigado.
Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, o programa Amostra Grátis da Saúde tem recebido aqui algumas mensagens de Natal de alguns parceiros. O Túlio está me avisando que nós temos algumas mensagens curtas e objetivas e ele coloca pra gente. Oi, Samuel do Vale e a todos do programa Amostra Grátis. Meu nome é André Moraes, sou cirurgião plástico em Divinópolis e nossa equipe Nefertiti gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Agora. Boa noite, Samuel do Vale e a todos do Amostra Grátis. Aqui é o Dr. Jadson Campos, Odontologia e Arte. Estou aqui para desejar a todos vocês e toda a cidade de Divinópolis um Feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde, paz e alegrias. Aproveito também para mandar um grande abraço a toda a equipe da TV Candidez. Muito boa noite, Samuel do Vale e toda a equipe do programa Amostra Grátis. Passando aqui para lhe parabenizar por mais um ano de sucesso desse programa de tanta relevância para o Centro-Oeste de Minas e quero agradecer e desejar um 2023 com muita saúde, que você continue recebendo nos estúdios da TV Candidez grandes nomes e marcas, né, que acredito que proporcionar qualidade de vida seja o mais importante. Tenho certeza que 2023 vai ser um ano com muito mais sucesso, com pessoas de grande relevância, grandes nomes da medicina e da saúde em geral, e tenho certeza que nas suas mãos esse programa vai cada vez mais longe. Nós aqui do Hospital São Judas Tadeu desejamos a você e a sua equipe da TV Candidez um esplendoroso e vitorioso 2023. Grande abraço, meu amigo. Boa noite, Samuel do Vale e a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Isabela Bonelli, eu sou a fonoaudióloga da Clínica Audição em Foco e venho hoje te desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de saúde, paz, amor e muitas conquistas. Um abraço da família Clínica Audição em Foco. Para mandar as suas mensagens, deixa eu mandar aqui um abraço para o Moisés Magalhães, lá do São Judas, que deu uma nova cara para o hospital. Um abraço, viu, Moisés? Olha só, antes de voltar com o Henrique, Túlio está me avisando aqui que nós temos algumas fotos, foram os 10 anos da revista Checkmate, hein? Mais uma edição da revista Checkmate, mostrando respeito e comprometimento com o seu leitor. A revista Checkmate comemorou 10 anos numa grande festa da noite Veneza, no buffet Paulinelli. Várias pessoas estiveram presentes, eu quero mandar um grande abraço para o Giovanni Lima, toda a equipe, estamos aí lá com a nossa coluna Qualidade de Vida, e foi muito bacana, tá aí o Márcio Pardini, a Fernanda, obrigado aí, viu, Túlio, pela sua colaboração. Não posso perder tempo, porque eu estou recebendo aqui hoje o Henrique Carvalho Souza, fisioterapeuta, fisioesporte. O Henrique, o que seria a terapia manual? Como é que você pode explicar para quem está nos acompanhando? Então, só completando aqui rapidamente, você me dá uma licencinha, um abraço para a Mônica. A Mônica é minha parceira da administração, meu braço direito. Eu tenho certeza que ela correu atrás de todos esses profissionais e não poderia deixar um grande abraço para minha amiga do dia a dia, minha companheira braço direito forte na clínica, a Mônica Faria. Legal, bacana. Muito bem. A terapia manual é uma linha de tratamento da fisioterapia, né, que tem dentro da fisioterapia,
Existem várias linhas de pensamento dentro da fisioterapia e a terapia manual é uma delas. É um trabalho que praticamente a gente realiza com as mãos, né? E aí os mais comuns, né, quando a gente fala em trabalho manual, seriam trabalhos de mobilizações articulares, que é quando a gente pega uma articulação, movimenta ela suavemente para poder ganhar movimento, né, naquela articulação, melhorar a função daquele paciente. As técnicas de liberação miofascial, que hoje em dia estão sendo muito faladas na internet, né, principalmente o pessoal do esporte, o pessoal da academia. As técnicas de manipulação, que aí entra a osteopatia. Inclusive, a osteopatia, você me perguntou agora mais cedo, muita gente, quando fala de osteopatia, lembra dos estalos, das técnicas de manipulação, né? Que é aquele famoso barulhinho quando a gente gira o pescoço, gira a coluna, né? Que isso é uma parte do tratamento da osteopatia, a técnica manipulativa, né? E é um trabalho manual. Dentro da osteopatia, a gente tem outros tipos de técnicas também. Então, não só a parte de manipulação, mas a manipulação ela é muito mais conhecida, né? Por ser uma técnica intrigante, que você vê um movimento rápido acontecer e um barulho a seguir, né? Aquele barulhinho do estalo, né? Da coluna, que muita gente fala que está voltando para o lugar, entre aspas, que a gente não coloca a coluna no lugar, né? Na verdade, a gente faz aquela movimentação rápida que gera aquele estalo, aquele barulhinho, para poder melhorar a função daquela região, melhorar o movimento articular daquela região. Então, seria terapia manual, seria todo o trabalho dentro da fisioterapia que a gente realiza com as mãos. E qual que é essa grande vantagem desse tipo de tratamento? A vantagem é que a gente tem uma resposta mais rápida do que os tratamentos convencionais, né? Isso mostrado em pesquisa. Então, quando a gente executa uma técnica manual associada a um trabalho biomecânico, a um trabalho de estabilização de segmentos, né? A um trabalho de exercício, de reforço direcionado para a função, aquela movimentação manual direta naquela articulação, a gente consegue melhorar a movimentação intraarticular de uma maneira mais rápida. Quando a gente melhora essa mobilidade intraarticular, a gente consegue uma resposta mais rápida do que apenas o exercício, o alongamento, o fortalecimento. Quando a gente soma o trabalho manual com a atividade funcional, né, de reabilitação, a gente tem respostas mais rápidas. A gente tem melhora do líquido sinovial, melhora da vascularização, melhora do comportamento muscular, do comportamento dinâmico do corpo durante daquela tarefa. O Henrique, muita gente que está assistindo o programa agora deve ficar se perguntando, a osteopatia tem algum tipo de contraindicação? São poucas, mas tem. A gente chama de red flags, né, bandeiras vermelhas, algumas situações, né? Por isso que exige uma avaliação muito detalhada, né? A avaliação da osteopatia, em média, lá na clínica, eu faço em torno de 40 minutos, é uma avaliação bem detalhada, né? Justamente para não ter risco para o paciente, né? Então, por exemplo, paciente que teve fratura recente, né, ou fratura em consolidação, a gente não realiza as técnicas de manipulação, mas a gente pode realizar outras técnicas que são em tecidos moles ou técnicas de liberação miofascial, né, nessa região. Então, é uma contraindicação relativa, né, a gente tem que estudar cada caso. Tumores, né, pacientes com osteoporose severa, né, as técnicas que são normalmente que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado são as de manipulação. As técnicas que são faciais, são de tecidos, a gente consegue realizar mesmo se o paciente tiver algum quadro de red flag. Ô Henrique, olha só essa mensagem que eu estou acabando de receber. Olá, Samuel, boa noite. Aqui quem está falando é Cláudio Grego, sou corredor de rua. No início de novembro, travei a lombar. Recentemente, fiz uma ressonância e deu um abaulamento discal com predominância posterolateral, esquerda em L4 e L5, tocando a raiz extradoraminal de L4 à esquerda. Pergunte ao Henrique qual o tratamento que ele poderia aconselhar nesse caso. Obrigado aí pela sua mensagem. Qual é o nome dele? Cláudio. Cláudio. O Cláudio, então, a primeira coisa que a gente deve saber é o seguinte, o abaulamento seria o deslocamento do disco, né? Então, a gente tem um disco articular, né, entre as vértebras da coluna, e esse disco ele fugiu um pouco, no seu caso foi mais à esquerda, né? Então ele comprometeu o espaço foraminal à esquerda, comprimindo a raiz nervosa.
Como o segmento que você teve esse deslocamento é entre a 4ª vértebra lombar e a 5ª vértebra lombar, e dali sai o nervo ciático, que é o maior nervo do corpo humano, você teve uma sensação de dor irradiada para a perna, né, esquerda. Essa irradiação, ela leva junto também a perda de força, né? Então você tem dor e perda de força dessa função. Como fisioterapeuta, o que a gente faz? A gente faz uma análise do seu corpo todo para saber o porquê que esse disco deslocou, né? A gente normalmente procura a causa desse problema. A gente não trabalha em cima da dor, da consequência, e sim em cima da causa. Então a gente faz uma análise de postura, a gente faz uma análise dinâmica de movimento, observa como que estão todas as articulações, pé, joelho, quadril, né? Para ver se alguma dessas articulações estão limitadas de movimento e pode ocasionar também um abalamento discal. Então a gente faz uma análise dinâmica e global e vai em cima daquele fator principal que causou esse deslocamento do disco, levando à compressão da raiz nervosa, né? Como corredor, o membro inferior é o que chama mais atenção, né? E além disso, a gente sempre olha questões de calçado, né? Comportamento de corrida, faz alguns testes para ver como que está a sua corrida, né? A sua cinemática. Então, seria um estudo mais direcionado para a parte inferior. Ô Henrique, vamos falar um pouquinho sobre as siglas ATM e DTM, o que significa, e você pode explicar um pouquinho para a gente quais são as diferenças que existem? Sim, a ATM, essa é uma outra linha de trabalho, né, que eu realizo dentro da Fisisport, né? A minha linha de trabalho dentro da ortopedia é os trabalhos com terapia manual, aí entra a osteopatia, e a outra linha de trabalho seria relacionada à ATM. ATM significa articulação temporomandibular, que seria essa articulação da boca, né? E DTM é a disfunção temporomandibular. Então, a disfunção que eu tenho nessa articulação da boca, né? Temporo é por causa do osso temporal, mandibular a mandíbula. Então, essa articulação entre o osso temporal e a mandíbula, a articulação temporomandibular. É uma patologia, uma disfunção, né, que normalmente é acompanhado junto com dentistas, principalmente, relacionadas à alteração de movimentação de função da boca, né? Então, o paciente, normalmente, quando ele chega com uma DTM, com uma disfunção, ele apresenta ou dores de cabeça, ou dores na região da face, ou então dores na região mesmo aqui, local da ATM, dores de fundo de região cervical. Então, são várias patologias que andam junto com uma disfunção. Ô Henrique, quando vai acontecer a manipulação ali do profissional da fisioterapia, surgem alguns estralos e muita gente fica um pouco temeroso com relação a esses estralos aí que as pessoas escutam. Que técnica é essa e por que esses estralos eles aparecem? Então, esses estralos, na verdade, é um gás que fica dentro da articulação no líquido sinovial. Toda articulação, a gente tem um líquido que envolve, né, para nos dar o movimento, né, para lubrificar, e ali tem algumas partículas de gás que vão se acumulando. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação no paciente, que a gente detecta que ele tem uma vértebra girada, né, rodada, normalmente essa rotação é para algum espasmo, alguma alteração de movimento. A gente tem uma técnica específica, né, vou te dar um exemplo aqui da lombar, por exemplo, né? O paciente tem uma dor lombar, a gente faz uma avaliação, ele tem uma vértebra rodada, por exemplo, para um lado esquerdo. A gente coloca esse paciente no posicionamento correto e aí você vai, o paciente, na verdade, ele sente a tensão chegar até naquele ponto onde ele tem a disfunção e a gente executa uma técnica, que é uma técnica rápida, né, de curta amplitude rápida, e essa técnica, normalmente, ela faz o barulho, que é o barulho, mesmo barulho do dedo estalando, né? Então não tem risco, tem muita gente que acha que é osso com osso, não é, né? Apenas libera esse gás. O mais importante não é a liberação do gás. O mais importante é que quando a gente realiza a técnica, a gente ganha mobilidade naquela região, naquele segmento, e isso vai melhorar a função do paciente e, consequentemente, vai melhorar a dor. E não o estalo. Só que o estalo sempre é o que mais as pessoas ficam, criam essa identidade, né? Principalmente porque hoje em dia tem muitos vídeos, muitas fotos no Instagram. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Henrique falasse para a gente sobre a questão dessa avaliação, essa primeira avaliação para a ATM. Como é que ela é feita? Obrigado você que mandou a mensagem, não quis se identificar, não tem problema.
Bom, a primeira avaliação da TM seria, assim como na questão da terapia manual, da osteopatia, seria uma avaliação global, né? Então, a gente tem que analisar não só a face do paciente, a gente tem que ver o paciente como um todo, porque, olha só, vou te dar um exemplo rápido, para você ter ideia de como isso é imenso, né? Um paciente, por exemplo, que tem um tornozelo pronado, né, com um tornozelo de um lado só, mais caído, ele pode gerar uma repercussão de estruturas que vai fazer com que o joelho dele altere, o quadril dele altere, puxe tensão muscular na região lombar, gere tensão na cervical, rode o crânio para aquele lado onde a pisada dele está errada. Mas lá embaixo dá uma interferência aqui em cima. Lá em cima. Então, esse paciente, por exemplo, ele pode ter uma disfunção mandibular à direita porque ele tem uma alteração de pisada, por exemplo. Então, não tem como a gente fazer um tratamento, como eu disse, por sintomatologia. A gente sempre tem que buscar a causa da disfunção. Por isso que o mais interessante dentro do trabalho hoje da fisioterapia é essa análise global. Então, a primeira coisa é fazer essa análise global. Depois que é feita essa análise global, aí a gente vai para a análise local. Então, aí a gente vê como que está a abertura do paciente, se está tendo desvio, se está tendo bloqueio, né, abertura menor do que o tamanho normal, se está tendo dor, a palpação de masseter, região temporal, alguns músculos específicos que têm ligação com essa região. Então, depois que a gente rastreia todo o paciente relacionado à parte global e à parte local, aí sim a gente traça uma conduta de tratamento. Ô Henrique, de maneira bem rápida e objetiva, vai ser necessário muitas das vezes o atendimento multidisciplinar? A maioria das vezes. No caso da alteração mandibular, a gente trabalha junto com o dentista, o dentista faz a avaliação funcional, provavelmente um ou outro paciente vai colocar a placa, antibruxismo, a placa de proteção, ou vai ter que colocar algum aparelho ortodôntico, ou vai trabalhar em cima da oclusão. Então, o dentista ele faz o trabalho dele inicialmente e a gente faz o trabalho em cima do processo corporal global. Mas sempre a gente tem contato direto com o dentista que encaminha o paciente de DTM. Assim como o paciente de terapia manual, de ortopedia, a gente tem o contato também com o ortopedista, que encaminhou, ou com o próprio educador físico. Bacana. Deixa eu ler aqui mais uma mensagem. Estou recebendo aqui muitas mensagens. Olá, Samuel, passando aqui para parabenizar o Henrique pelo excelente profissional que é. Mande seu nome aqui, meu amigo. Faço questão de registrar aqui. Deixa eu entrar no perfil daqui da pessoa. João Osmar, que deu depoimento aqui agora pra gente aqui, ó, pelo jeito ele faz bike aqui também, viu? Tá parabenizando aqui você mais uma vez. Obrigado, João, pelo seu depoimento. Tudo tá me avisando aqui que eu tenho que encerrar o programa. E eu queria aqui pedir ao Henrique, aqui da Fisio Esporte, aqui da Paraíba 861, eu já falei aqui, confirmando, 3213-1963, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final. O que de mais importante nesse assunto da dor na coluna deve ser muito lembrado para quem nos acompanha ao vivo nessa terça-feira, Henrique? Bom, o mais importante, não só a dor dor de coluna, mas a dor ortopédica, esquelética, enfim, dores no geral, a gente lembrar que a gente não é feito só de carne e osso, que a gente tem que trabalhar outras questões também, a cabeça, a mente, trabalhar em cima da ansiedade. Hoje em dia está tudo muito corrido, a gente está tendo excesso de informações, excesso de mensagens. As mensagens, elas são às vezes positivas, às vezes negativas, às vezes no mesmo segundo você recebe esse tipo de mensagem. Interfere no emocional? Interfere totalmente no emocional, e o emocional interfere na parte ortopédica, musculoesquelética. Então, eu tenho atendido muitos pacientes que chegam na clínica com questões ortopédicas, que na primeira consulta você já nota que tem questões emocionais, afetivas. Teve algum estresse, não teve? Teve algum estresse, ou naquele período, ou passou por um estresse também, que repercute também pós. Legal, bacana. Então, acho que o mais importante é a gente trabalhar o corpo, fazer exercício físico sempre, se cuidar da alimentação e cuidar da mente, fazer algum tipo de treinos respiratórios, meditações, sempre voltar para o lado também da diminuição de ansiedade. Ô Henrique, de coração aqui, quero agradecer aqui a sua presença, foi fundamental essa sua participação hoje, acho que esse tema dor na coluna, ele nunca se esgota. Obviamente que eu já abordei esse tema aqui com ortopedistas e até outros profissionais, mas a sua visão hoje aqui, ela foi importantíssima, na questão, e foi uma abordagem interessante que eu não me lembro de ter tido. Nessa relação, que muita gente acha que o foco é apenas a coluna, e existem outras variantes aí com relação a isso. Muito obrigado aqui pela sua presença, sucesso, parabéns
pelas pessoas que deram esses tipos de depoimento a você, lembrando não só a qualidade profissional, mas também a qualidade pessoal. Isso é muito importante no dia a dia, nesse relacionamento, nesse approach que você consegue conceder a todos. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Samuel, agradeço a todos que têm assistido, né, a TV Candidez, ao programa Amostra Grátis e a surpresa. Muito obrigado, fico feliz, emocionado e eu espero que todos tenham um Natal maravilhoso e tenham uma virada de ano com muita saúde, né, que a gente tenha um 2023 aí bem diferente do que a gente tem tido, né, com menos questões problemáticas e mais felicidade. Né? Obrigado, Henrique, mais uma vez. Olha só, eu lembro a todos que a reprise você acompanha no sábado a partir de 13h. E você já sabe que ao vivo é sempre na terça-feira. Para você, uma boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Henrique. Boa noite. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.